Bom dia, gente. Eu estou aqui com o candidato Crespo, da minha coligação. Ele se dispôs a falar com a gente, para a gente poder sanar algumas dúvidas aí que a gente tem sobre emprego, né? E vou fazer umas perguntinhas básicas para ele. E se vocês quiserem interagir, quiserem comentar, fazer perguntas, a assessoria dele está aqui para... Pronto, voltou. Vamos lá. Eu tenho que segurar aqui, gente. Então vocês me desculpam, tá? Você Desculpem, quer por que o favor. relógio segure pra você? É que tem que ser assim, ó, de cara para mim, ó. Quem sabe? Você pode? Vamos. Deixa eu ver, será que você consegue? Aí. A gente se encaixa, né, Crespo? Isso. Então, Crespo, primeiramente, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por Não você tem ter de se quê. disposto para falar com 320 mil pessoas. É gente demais. Quem não vir agora vai ver depois, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero perguntar é sobre o PAT. Eu tenho uma ideia de descentralizar o PAT. Eu quero que não fique só ali no centro, porque o pessoal gasta passe para ir, é muita fila. O que eu pensei? Em levar para os bairros, no Sabe Tudo, no CRAS, onde estiver ativo, para a gente poder facilitar o acesso dessas pessoas. O que o senhor acha sobre isso? O que o senhor pensa? O senhor tem algum plano sobre descentralização? Eu tenho certeza que é uma ótima ideia. Me ocorre agora por que a prefeitura até hoje não fez isso. Não sei explicar. Mas eu sou favorável a qualquer tipo de descentralização, principalmente aquela que leva mais e mais serviços para a população de bairro. Eu acredito na figura de bairro. Ele é mais importante até do que a figura da cidade, que é grande demais. As pessoas não viajam pela cidade toda, mas vivem o bairro. Dependendo apenas de um estudo de viabilidade. Eu acredito que no estudo não vai haver nenhum impedimento que essa ideia seja aplicada no meu governo, de a gente descentralizar o atendimento do PAT nas casas do cidadão, que é uma estrutura já existente, ou seja, não há nenhum grande custo adicional para trazer esse benefício. O custo-benefício para a população no bairro certamente será muito grande. Agradeço e parabenizo você por ter tido essa ideia. Obrigado. Outra coisa, outro teminha aqui, né? As empresas. O que a gente pode fazer para manter as que tem aqui em Sorocaba, né? Que a gente viu que tem empresa aí que está demitindo, né? Infelizmente, tem empresa que já foi embora, como a Lenovo. Para manter e para atrair as novas empresas, que a gente quer emprego. É verdade. Naturalmente, a cidade tem que ficar pesquisando de uma forma permanente quais são as empresas que ainda não estão aqui e que pretendem serem instaladas ou transferidas de alguma outra cidade. E convidá-las para que venham a Sorocaba oferecendo as nossas vantagens. São muitas vantagens, cada cidade deve oferecer as suas. As nossas, principalmente, são decorrentes da nossa localização geográfica. Nós participamos da macrometrópole, ou seja, muitas estão saindo de São Paulo, capital, porque se tornou uma cidade grande demais em todos os sentidos. Socialmente não é bom que as pessoas vivam em São Paulo. Tem as suas vantagens, mas o êxodo de São Paulo para o interior ainda é grande. Mas esse êxodo não vai até o final do estado. A macrometrópole, considerando além de Sorocaba, Campinas, São José dos Campos e Santos, esses são os polos da macrometrópole, são cidades que estão próximas uns 100 quilômetros da capital São Paulo. Nós temos um sistema viário muito bom, esse é o intermunicipal. Sorocaba é uma cidade que tem mananciais de água abundantes, nós temos eletrificação, nós temos serviços de telefonia, enfim, Sorocaba está muito bem classificada entre os insumos considerados mais importantes para a atração de novas empresas. Mas nós não podemos esquecer daquelas que já estão aqui, premidas pela crise em geral. Nós temos que procurar, o meu governo terá pessoas encarregadas de procurar essas empresas que já estão aqui, além de procurar aquelas, como eu já disse ao início, que possam vir para Sorocaba, mas procurar as que estão aqui para entender melhor quais são os problemas que estão tendo e se existe realmente o perigo delas saírem. Caso haja, nós vamos então tentar resolver aqueles problemas. Nem sempre conseguiremos, mas é uma tentativa que nós faremos. Já existem alguns incentivos empresariais que são oferecidos, pelo menos em potencial. Talvez alguma empresa ainda não esteja podendo se utilizar por motivos burocráticos apenas. Quem sabe na solução desses motivos burocráticos a gente possa ajudar as empresas de uma forma permanente ou pelo menos temporária, porque a crise também nós acreditamos que seja temporária. Então, se os incentivos puderem ser concedidos temporariamente para evitar que as empresas que já estão aqui saiam, o ganho é da cidade, porque não podemos esquecer que elas pagam impostos, o que interessa muito, e também dão empregos, o que interessa até mais. Muito. Obrigado. Agora é um tema meio tabu. Passe livre. Eu tenho uma ideinha lá também de passe livre para desempregado, que já acontece lá em São Paulo, né?
É diferente do passe livre de estudante, que também é uma coisa que todo mundo luta. Mas, Crespo, será que há a possibilidade, não para agora, nada para... Eu sei que para agora a gente não consegue fazer nada. Será que a gente consegue pensar num plano para ter essa possibilidade de passe livre, tanto para desempregado, que é meu público aqui a princípio, mas também para o pessoal que é estudante? Existe alguma forma de a gente pensar nisso? Sim, com certeza. Vamos abrir esse debate. O problema para isso, essa gratuidade para o desempregado, é que aquilo que seja grátis para alguém, com certeza absoluta tem que ser pago a mais por outro. Temos que achar quem vai pagar para que o desempregado ande de graça nos ônibus. Um mecanismo que nós vamos implantar, independente disso, é o cartão do cidadão, que estabelece a possibilidade de o usuário de ônibus andar de ônibus em determinados momentos e para determinadas finalidades sem pagar. Mas não é um cartão ou uma gratuidade que seja genérica e permanente. Essa é dirigida para, neste caso, o desempregado, em determinados dias e horários para ele procurar um novo emprego. Essa é a finalidade social. Mas ainda assim tem um custo, mesmo com esse controle tem um custo. Nós temos que abrir a discussão, porque na verdade a tarifa de ônibus em qualquer município, o preço dela é calculado inicialmente desta forma: quanto custa o serviço, naturalmente com uma boa administração, não desperdício, dividido pelo número de pagantes. Isso é o que resulta na tarifa de ônibus. A tarifa de Sorocaba está muito cara atualmente. Então nós vamos ter que abrir essa discussão para a gente entender qual é o custo do serviço, quantos estão pagando. Cada gratuidade significa que os que sobrarem pagando vão pagar mais. As pessoas idosas, Sorocaba é a única cidade no Brasil em que o idoso já com 60 anos não paga para transportar. Nas demais cidades é com 65 anos. Então veja, isso é muito bom para os idosos e até aqueles que ainda não têm 65 anos. Então, quem paga são os demais usuários. Os deficientes, as pessoas com deficiência também não pagam, o que é muito bom, justo socialmente. Mas esse transporte é pago pelos demais. Então, veja, você acrescentar o desempregado é muito bom, sou favorável, mas nós vamos ter que ampliar esse debate para saber quem é que vai pagar mais, numa tarifa que, ao meu ver, já está muito cara. Pode ser o orçamento da cidade até. O problema é que o orçamento agora, nesse governo de reconstrução, quando não tem nem médicos suficientes nos postos, horários de atendimento que foram diminuídos, esse é um problema. Vamos então conceder um benefício a mais, que é justo como esse, em detrimento de a gente contratar mais médicos. Então o negócio é a gente... Temos que abrir a discussão. Qualquer gratuidade para um vai ter que ser paga por outro. Sim. Nós temos que encontrar esse outro. Quem é que pode ou deve pagar para que o desempregado ande de graça, pelo menos em determinados momentos, a fim de ele procurar um novo emprego, não é? Há uma outra discussão, o passe livre para o estudante. Então veja, se nós tornarmos o serviço gratuito para a população inteira, então é o orçamento que tem que pagar. Agora, o orçamento não é suficiente para todas as demandas. Vamos ter que aumentar o IPTU para pagar o transporte? Veja como esse assunto é polêmico. Com certeza. Mas eu acho que foi respondido, né, galera? Meu público aqui, Crespo, tem muito jovem, muito jovem. E uma coisa que todo mundo reclama aqui é assim, para conseguir um estágio, a pessoa precisa ter experiência. É uma coisa incabível, igual eu sou candidato a vereador, eu tenho que ser experiente como vereador. Não dá, né? Como é que eu ia conseguir? Mas, para o primeiro emprego, para essa galera jovem, o senhor tem alguma coisa em mente? O senhor tem algum plano para eles? Que eles querem trabalhar, não conseguem porque não tem experiência? Ou às vezes falta curso, falta alguma coisa nesse sentido? O que o senhor pensa a respeito? É verdade, esse problema, porque eu também já o vivi, né? Já fui bem mais jovem do que atualmente. Então, depois que saí da escola, como todo jovem, que estuda, se esforça, ele tem um diploma importante nas mãos, geralmente sabe mais do que outros, mais do que os antigos até, né? Porque o mundo, tecnicamente, está sempre em evolução. Mas ele enfrenta esse problema de lhe dizerem que ele não tem a experiência. Então, o poder público não consegue resolver totalmente isso, mas pode ajudar bastante. Por exemplo, diretamente na máquina, eu pretendo abrir uma quantidade bem maior do que atualmente de vagas para estagiários. Eu acredito nos estagiários como forma deles ganharem um recurso financeiro, mas também que abrirem a cabeça deles para essa experiência que vai ser útil depois, um dia quando o estágio terminar e eles forem procurar um outro emprego. Então vai ficar mais fácil que eles consigam um emprego definitivo apresentando no seu currículo um estágio, porque já não será
a primeira experiência, eles já terão, mesmo que na forma de um estágio, mas isso não será suficiente, há muito mais coisas, porque infelizmente a quantidade de estagiários que a prefeitura poderá abraçar, mesmo que aumentada, não será suficiente para todos os jovens, e alguns nem quererão isso mesmo, estágio. Então nós temos que trabalhar, por exemplo, com a Unitem. Também, somente isso não resolverá. Cada vez mais e mais cursos de profissionalização, esses voltados especificamente para o mercado de trabalho local. Porque a Unitem foi criada para isso e precisa cada dia ampliar mais, mas não qualquer tipo de curso. Exatamente. Tem que haver uma pesquisa prévia neste momento, porque essas coisas mudam com a evolução das coisas, não é? Em cada ano nós temos que ter os melhores cursos, por exemplo, na área de informática, que realmente continua crescendo cada vez mais, na chamada indústria criativa, de várias formas, enfim, a Unitem tem que estar sempre atualizada, em contato com o mercado de trabalho, para que os formandos da Unitem consigam superar essa barreira, que muitas vezes é jogada na cara do jovem, que não tem experiência. Então, a própria escola, se bem direcionado esse curso, pode vencer a barreira da falta de experiência, não é? É um curso que tenha valor agregado no comércio, né, da própria cidade, pode já cortar esse negócio de experiência aí. É verdade. Aproveitando o gancho da Unitem, né, antigamente tinha, vamos voltar lá no passe livre, antigamente tinha o passe para quem ia fazer o curso. O senhor acha que dá para a gente pensar em alguma coisa para voltar a ter, né, porque, queira ou não queira, a gente está investindo na pessoa, né? E seria bem pontual, né? Não seria abrangente a tanta população assim. Esse compromisso posso assumir agora de uma forma terminativa, porque eu conheço esse problema, isso é um retrocesso. A gente na vida política, a gente tem que evoluir, não é? Aquilo que nós já conquistamos, a gente não pode aceitar que seja perdido. Infelizmente, este último governo, entre tantos desmandos que acabou provocando, ele acabou com esse benefício. Então, a Unitem é um instrumento extraordinário para abrir ao jovem, especialmente, as portas de um futuro, do primeiro emprego até. Mas se ele é uma pessoa carente, geralmente são, a maioria desses jovens pelo menos, e andar de ônibus para assistir essas aulas pode ser até proibitivo. E quero também justificar, até diante do desempregado, que foi a questão anterior. A quantidade dos desempregados é muito maior do que a quantidade dos alunos da Unitem. Embora estes sejam centenas. Mas isto é uma quantidade menor que é possível que a tarifa de ônibus, o passe social ou a gratuidade, nesse caso, encare. Nós podemos fazer o passe livre para os alunos da Unitem, isso bancado com orçamento, porque é um valor, um dispêndio bastante menor do que outras categorias que nós já mencionamos, não é? Mas só isso vai ser um transporte gratuito, mas naturalmente voltado para a frequência na Unitem. Com o cartão do cidadão, e nós saberemos o nome de cada aluno, teremos esses dados, nós saberemos quais os dias da semana, quais os horários em que essa frequência às aulas da Unitem será necessária. Ou seja, com a informática hoje em dia e o chip que o cartão do cidadão terá, então a catraca do ônibus vai abrir para esse estudante, não para outra pessoa, apenas no horário em que ele precisar ir até a escola. Ele não vai ter uma gratuidade que possa ser utilizada de uma outra forma, de uma distorção. Infelizmente, a tal lei de Gerson ainda está em vigor, não é? Então, isso tem que acabar. Nós vamos conceder o benefício, mas para aquele estudante matriculado no itinerário da casa dele, somente aquela linha de ônibus que vai abrir a catraca gratuitamente. Nós saberemos, tudo isso o chip permite, nós saberemos o endereço onde ele reside, de onde ele sairá, qual é a linha de ônibus que ele vai pegar, qual é o dia e horário em que ele precisa. E abusou, assim, corta. Abusou, corta. Assim terá. Então é um benefício que é educativo para todos nós. Temos que acabar com a politicagem, as fraudes. O Brasil precisa de princípios e valores, não só na política, mas na vida de cada um de nós. Agindo assim é que o Brasil vai ser um país de que a gente se sinta mais orgulho. Então, vamos conceder essa gratuidade, essa eu já pude responder de uma forma terminativa, porque sei que o custo é viável de a gente encarar e porque houve, na verdade, um retrocesso. Nós temos que reconstruir Sorocaba. Por isso que o nosso jargão nessa campanha, meu e seu também, é Renasce Sorocaba. Muito obrigado. Eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta que mandaram e acho que está de acordo. Não é sobre emprego, mas as mães, Cris, tem muita mulher no grupo. 70% do grupo é mulher. E muitas delas mães, né? Elas estão questionando sobre
emprego, mas não ter, elas querem emprego, mas não tem vaga integral nas creches e escolas. Como é que a gente pode solucionar isso? Isso eu posso dar uma resposta já terminativa, um compromisso que eu assumo, porque já estudei bastante. Nós vamos acrescentar via decreto um critério que provavelmente será o principal critério até que Sorocaba um dia tenha vaga para todas as crianças. Vaga em creche é um direito da criança, ninguém discute. Porém, quem se responsabiliza pela criança não é a própria criança, são os pais, nesse caso especialmente a mãe. Portanto, o critério novo, o mais importante que nós vamos colocar no decreto para normatizar o acesso às vagas em creche, enquanto não tenhamos vaga para todos. Isso vai levar meses ou anos até do nosso governo. É bom deixar isso claro, mas que não é nada até o final do primeiro ano, o compromisso nosso é que todas as crianças cujas mães sejam trabalhadoras, e o cartão do cidadão, que eu comento sempre, porque significa controle. Todas as mães de crianças, essas mães que trabalham, terão preferência. Terão preferência. Nós vamos dar vagas com preferência para as mães que trabalham. As outras crianças também têm o direito, mas não tanta preferência quanto as crianças de mães trabalhadoras. Então esse vai ser o principal critério. Vamos construindo mais unidades, vamos conveniar com creches particulares para que todas as crianças, até o final do nosso governo, espero que bem antes disso, possam ter esse direito que é da creche. E durante 9 horas. As nossas creches, bem como as escolas até o fim do fundamental, terão 9 horas. É o tempo integral nas escolas, desde creche até o fim do fundamental, que é um direito constitucional até. Em Sorocaba, através de emenda da nossa autoria, que está vigendo, mas não cumprida por este governo, já as 9 horas estão colocadas como obrigação. Mas, infelizmente, é uma lei que o atual governo, que foi um desastre para Sorocaba, não cumpriu. A mãe, especialmente a trabalhadora, enquanto estiver dentro do seu emprego, precisa ter segurança de que o filho está bem cuidado. Está bem cuidado intramuros daquela unidade, seja creche ou então o ensino fundamental. Proteção realmente física, proteção contra maus elementos que campeiam nas proximidades da escola, mas nunca dentro da escola. A mãe poderá ter certeza que o filho está bem cuidado em todos os sentidos, intramuros da unidade escolar pública municipal. Eu acho que respondeu a galera, né? A gente tem que fazer um vídeo curto, gente, porque ele também está aqui, né, na câmera. E eu agradeço todo mundo que está aqui presente. Não sei quantas pessoas ainda a gente conseguiu atingir, mas nesse momento tem 130 e poucas pessoas vendo a gente. Muito obrigado por isso, pela disponibilidade mesmo. Acho que o pessoal pôde, deixa eu segurar aqui, perdão, pôde sanar suas dúvidas aqui, respondemos as perguntas, firmou compromisso, né, com as mães, firmou o compromisso aí do passe para o pessoal que vai fazer os cursos. Então é isso, só agradeço, muito obrigado mesmo. Tá? Não tem de quê. Gostei da entrevista, sei que você é um cidadão muito consciente, uma liderança social. Uma prova disso é a maneira como milhares e milhares de pessoas já acreditam em você e nas postagens que faz. Então o privilégio foi meu, assumi de fato compromissos, espero que nem precise me cobrar, porque são compromissos que partem da minha própria consciência. Mas se alguém precisar cobrar, por favor, o faça. Eu quero ser prefeito para realizar um ótimo governo. Sei que vai trabalhar muito, mas não tenho medo disso. E sei que você também vai colocar sua liderança nas ruas para você me ajudar nesse governo. Com certeza. Eu acho que unindo força a gente consegue alcançar os objetivos aí, né? Então, obrigado mais uma vez. Obrigado, Péricles. Obrigadão, viu? Obrigado. Gente, vou desligar aqui. Depois eu continuo lendo os comentários. Valeu. Obrigadão, gente. Tchau, tchau.